Gente, nós vínhamos, né, conversando a respeito das nossas sistemas, né, dos nossos componentes aí para chegar em uma linha, né, de distribuição de gás, né, pressurização. Então, hoje eu quero entrar com vocês na questão das linhas pneumáticas. Eu prometi mais uns vídeos, né, com respeito a compressores, apesar da gente ter visto já o conceito, né, o fundamento, digamos assim, na aula e também no tutorial de ontem. Eu gostaria que depois a gente tivesse condições, né, de verificar mais, né, essa parte aí que a gente está hoje meio engessado por estarmos aqui nesse modo virtual e não lá na escola, né, no laboratório. Bom, então, por esse motivo, eu vou começar, né, o nosso conceito aqui de linha pneumática e depois eu retomo aí os vídeos, né, porque mesmo que não dê tempo, né, dentro da nossa aula, são coisas que vocês podem verificar sozinho e depois a gente fazer aí uma costura, ok? Pode ser? Pode ser. Bom, então, para a gente entrar em linha pneumática, né, em entender como funciona um circuito, né, uma vez que quando a gente fala num conceito mais elétrico, né, mais voltado aí à distribuição, né, a gente pode começar a falar em circuito, né, em vez de uma rede aí simples, né. O que vem na mente de vocês? O que vocês acham, né, necessário para que a gente tenha aí um circuito, né, pneumático? O que é uma rede de distribuição de ar comprimido? Ar. Compressor, Beleza. né? Não entendi quem me chamou. Pedro. O seu Pedro. Tá. Compressor, né? Um compressor. Por exemplo, a gente sabe que a gente precisa entender que uma rede de ar comprimido, ela tem que funcionar como uma rede de distribuição. Bom, como uma rede de distribuição, a gente precisa ter aquele setor da fábrica afastado, né, com os nossos compressores ou com o nosso compressor, enfim, né, com aquilo que o projeto de rede a gente pretende, né, fazer essa alimentação, vai nos solicitar. Bom, mediante isso, a gente faz, então, um layout dessa rede, onde vamos ter este setor com os compressores. Como bem já vimos ontem, os compressores, né, eles vão ter aquela função de fazer uma captação de quem? Do ar. O ar, conforme a gente viu, ele tem aí em abundância, né, na atmosfera. Aliás, ele, né, o oxigênio é responsável na atmosfera pela a maior parte, né, da atmosfera, deixando muito pouco, né, muito restrito aí para outros tipos de gases, né, como nitrogênio e outros gases. Se vocês lembrarem lá na sequência, é 21%, né, que nos sobra aí para a gente poder ter de nitrogênio e 2%, né, de outros gases. Então, não temos problema, né? É uma fonte de energia ilimitada. Porque o dia que a gente pensar, né, de uma rede de ar comprimido, onde nós temos aí uma escassez, né, da nossa matéria-prima, vamos dizer assim, né, da nossa fonte geradora, opa, aí estamos com problema, inclusive, né, para viver aqui nesse planeta. Então, é uma fonte aí, em tese, né, inesgotável. Bom, então, mediante esse layout de rede, a gente precisa ter, né, alguns componentes para que se forme essa rede e para que a gente tenha, então, essa distribuição. A gente vai ter aí, basicamente, dois tipos de rede de distribuição de ar. Uma rede aberta, que a gente chama, e uma rede em anel, né, fechada. Então, nos dois modelos, né, vão se comportar, mas quem é que manda? O projeto, aquilo que a gente necessita, né, para fazer aí a alimentação. E nós vamos aí ter 3 estágios, né, que seria ali a alimentação, né, a distribuição e as nossas derivações. Então, com base nisso, né,
como sempre, temos um roteiro aqui, né, para a gente poder ir se guiando com respeito a esse assunto. Bem, então, nossa aula de hoje, né, não do dia 24, mas sim do dia 25, né, que ontem nós não entramos essa aula. Então, a rede aí de ar comprimido, que nós já estávamos conversando. O que é, então, uma rede de ar comprimido? Então, está aqui, né? Algo que nós temos aí uma produção, uma distribuição e um tratamento. Gente, rede de ar comprimido, conforme estava ali no roteiro. Produção, distribuição e tratamento. Aonde se encaixa as coisas, né? Que nós já vimos até o presente momento. Nós temos aí a produção. Onde fica a produção dentro da nossa rede toda, apesar de não termos ainda estudado ela? No reservatório de ar. No reservatório de ar. A produção começa na captação do ar. Esta captação, então, vai nos permitir que a gente consiga, a partir disso, ter um processo aí, através dos compressores, de pressurização. De quanto de pressão? 6 bar. 6 bar, né? Uma pressão aí de trabalho. Bom, então nós já sabemos onde ocorre a primeira parte, né, dos 3 motivos da nossa rede, que é a produção. A distribuição é o segundo motivo, né? Onde acontece a distribuição? Através da linha, né? Através da linha. A partir, levando em conta que a produção era na captação do ar até o meu compressor, a distribuição começa a partir do meu compressor. Então, a partir dele, nós começamos a ter uma linha de distribuição. Se ela vai ser fechada, se ela vai ser aberta, o número de ramificações que ela vai ter, gente, não importa. Importa que isso tudo trata-se de distribuição de uma maneira geral, como a gente faz a classificação lá do nosso projeto. E depois o tratamento. Gente, o que é o tratamento? Uma vez que os filtros. Os filtros, né, os purgadores, tudo aquilo que faz com que a nossa linha tenha um comportamento uniforme, o mais uniforme possível, né, que é isso que a gente requer, e que ele consiga manter a pressão. A pressão qual? A de trabalho. Então, para isso, a gente já começa a verificar que faz-se muito necessário o tratamento. Bom, mas falávamos, né, lá no início da disciplina, eu comentava com vocês que a linha, né, pressurizada é algo de manejo muito simples, né, sem grandes, mas sempre dissemos, né, precisamos ter filtros, locais aonde este ar, né, que não está ok, tudo aquilo que está ali sendo agregado, né, no meu fluido oxigênio, né, no meu fluido ar comprimido, possa ser expurgado. Então, isso é o tratamento, é tudo aquilo que é indesejável na minha linha. Então, até aqui, tudo facílimo, concordam comigo? Sim. Pelo menos na leitura do roteiro, né? Sim. Porque a gente consegue ver... Ela pode ser usada positivo ou negativo, né? Eu não entendi, seu Pedro, pode falar de novo? Ela pode ser usada como positivo como negativo, né? A pressão, Como assim? né, do ar. Não, quando eu trabalhava em outro lugar, a gente trabalhava com moinho, e o moinho trabalhava com pressão negativa. Tá, mas aí Já, moinho... Qual é então, o tipo de fluido do moinho? Ô, Vivi, essa pressão negativa e positiva que ele está se referindo aí, eu também já vi usar isso aí, entendeu? Em teste para fazer o teste de vácuo, né? Para ver se não tem nenhum vazamento na solda.
Aí, Sim, mas a nossa linha aqui, essa linha que nós estamos falando, em tese, ela trabalha com que tipo de pressão, gente? Seis bar. Não, eu só tô complementando, Tá. eu só tô complementando o que ele tá querendo te tratar, entendeu? É que ela vai entrar positiva para esse reservatório e ali vai ter uma sucção, que essa sucção vai se tornar negativa. Tá, porque a pressão, a nossa leitura lá no manômetro vai ser sempre isso, sempre numa relação positiva. Quando o seu Pedro me falou moinho, me veio à cabeça, né? Porque o princípio do moinho, eu não me lembro se a gente chegou acho que não falamos de moinho aqui em específico nessa disciplina. Aí sim, a gente sabe que trabalha com pressões negativas pela questão de que o moinho, né, ele tem ali aquele processo do ar, porém o fluido principal dele não é o ar, né? Ele tem a função de levante, né? O Rafa acho que está com a internet ruim. Isso. No caso, levar o copo para cima, né? Isso, aí, quando ela né? abria a porta, ela se tornava positiva. Sim. Aí o copo se concentra dentro do moinho e acaba contaminando os pêndulos, né? Isso. Rolamento, transporte, tudo isso. Eu queria entender o porquê que eu sabia que trabalhava com posição negativa. Eu queria entender o porquê Isso, que ela trabalhava com que, claro, quando o senhor me falou, eu levei, quando o senhor me usou a palavra moinho, foi lá para a parte de hidráulica, né? Os moinhos que eu estou acostumada aqui a verificar, que não cumprem a mesma função do que o senhor está me falando. Mas, enfim, cabe salientar que lá no nosso aferidor, né, no nosso manômetro, a gente vai sempre verificar essa pressão como positiva. Tá. Até aqui, ok? Ok. Ok, né? Bom, então, os elementos, né, da rede de ar comprimido. Já falamos, né? A localização da central geradora, que é o que a gente vem falando aí há uns quantos dias, né? Que nós temos que ter o processo de captação desse ar, e esse processo aí de captação, né, se dá na central. Vou grifar aqui para vocês como importante aqui, né? Vai se dar na central, que nada mais é aquele local, né? Aquela sala que a gente vem falando aí, que são os compressores. Sistema de arrefecimento, né? Sempre que necessário. O dimensionamento da rede. Eu simplesmente vou interligar mangueiras, né? Enfim, e sem preocupação com dimensionamento? Não. Cada setor da minha rede, a gente vai verificar que nós vamos ter que fazer o dimensionamento. Inclusive, é bem interessante até o cálculo, né? Eu tenho certeza que vocês vão adorar a equação. Se der, eu já vou apresentar para vocês hoje. É super legal, né? Tem umas raiz quinta, umas potência na um meio, assim, é bem legal. Certo que vocês vão gostar. Bom, mas enfim, vocês vão verificar quando a gente for fazer o nosso cálculo que a gente vai sempre fazer o primeiro dimensionamento e depois uma conferência disso. Ou seja, para cada estágio da linha, temos que fazer ali uma série de cálculos, né? Para que a gente garanta a dimensão. Por quê? Porque neste tipo de linha, eu não faço que nem linhas hidráulicas, que, por exemplo, na linha lá da nossa caixa d'água, botamos o reservatório em cima da residência e ali a gente dimensionou mal o encanamento para levar água para o reservatório, por exemplo. Bom, se o encanamento ficou aquém, por exemplo, né, do que é necessário, isso significa que eu não vou encher o meu reservatório ou que eu posso enchê-lo e levar mais tempo para isso? Vai levar mais tempo. Vou levar mais tempo. Em linhas hidráulicas, eu levo mais tempo quando eu erro o cálculo da vazão. E acontece as coisas que a gente precisa de uma maneira mais demorada do que devia.
Em linha pressurizada, o que que acontece se eu erro o cálculo da vazão? Perde pressão. Perco pressão e, por consequência, eu não alimento lá quem está no fim da minha linha. Porque sabemos que tudo que está pressurizado precisa ser mantido a pressão. Inclusive, né, aqui, ó, quando eu coloquei para vocês no início do slide, né, a parte do tratamento, o tratamento justamente é isso, né, gente? É tudo aquilo que a gente está vendo que está sujo, que está com umidade, ou que está fazendo com que a minha linha despressurize. No nosso caso aqui, linha despressurizada é linha com problema, e problema grave, de não alimentar alguém. Então, neste caso, né, a gente precisa ter bem em mente o que é o dimensionamento da rede. Por exemplo, se a minha rede, tá, deu ali um tubo de 22, vamos supor. De 20, vamos dizer... Oi? Carrinho, só que eu peguei... Opa, deu uma tubulação ali, sei lá, 22,5. Eu tenho tubulação nominal, né? Ou seja, quando falamos de nominal, aquela que a gente acha, né, no comércio para nos atender, de 22. Qual é a tubulação que efetivamente eu vou ter que comprar? Para cumprir o projeto. Mas 7/8. Eu não posso comprar a de 22. Eu sou obrigada a comprar a de diâmetro superior. Então, Mas 7/8. isso. Então, o que que ocorre? Isso, gente, tem que ser verificado. Então, por isso que eu falo para vocês que quando nós formos fazer os cálculos do dimensionamento da linha, a gente vai verificar essas coisas. Que a gente vai ter que... Não vamos poder usar o diâmetro de projeto caso o diâmetro de projeto esteja, nem que seja um pouquinho fora. Um pouquinho fora significa perda de pressão. Perda de pressão, menos de 6 bar. Opa! Não está no regime de trabalho, não está na pressão de trabalho, não funciona, não alimenta. Então, isso aí são os elementos que nós vamos ter para a nossa rede e que nós vamos ter que fazer um máximo de cuidado, né? Um apanhado disso para que a gente tenha o sucesso. Sistemas de montagem e fixação da rede. Por onde vai a rede, né? Qual setor? Aonde? Quais setores eu vou alimentar que eu vou precisar, né, de sistema aí de compressão de ar? Ah, bom, o setor X, Y, né? Onde eles ficam? Estão próximos? Não estão? Essa rede vai ser de que modo? Então, isso tudo são parte, né, de um projeto, ainda piloto, aquele que nós vimos lá na disciplina de desenho. Lembram? Nós fazíamos um croquis, com que a gente imaginava que seria o nosso projeto, para que então a gente pudesse pôr isso aí em pauta. Então, a central a gente requer que seja o último setor da nossa linha, né, o fim da fábrica, mas a gente sabe que efetivamente ela vai ter que ficar também de modo aí que se atenda, né, por um caminho mais curto, mais seguro, né, e tudo para que a gente possa ter o sucesso da entrega aí do nosso elemento ar comprimido lá nas tubulações. O tratamento de ar e a identificação... Opa, seu Pedro, vou desligar o senhor um minuto. Só desliguei o seu áudio um minuto. Então, o tratamento de ar, né, e identificação de acordo com as normas. Então, tudo isso vai fazer parte, né, dos elementos da rede, aqueles que a gente tem que levar em conta já no projeto. Bom, vocês podem me dizer, tá, mas eu não vou projetar. Mas quem é que tem que saber se a rede funciona para implantar a rede? É o engenheiro ou é vocês, efetivamente? É vocês, né? Na verdade, vai ter que ver uma verificação, né? Se realmente está de acordo com... Isso, para ter uma averiguação. Então, gente, a partir de agora, né? E a partir aí, não sei de quantos meses à frente, vocês não estão mais naquela condição de eu acho, de que foi fulano que disse que tem que ser. Vocês serão técnicos e serão cobrados como tal.
Então, essas coisas, apesar de vocês não serem o projetista efetivo da rede, eu sei que esse cálculo que eu vou ensinar vocês, não vai ser vocês que vão fazer, vai vir um projeto pronto. Mas quem identifica se a coisa funciona... Ô, Vivi, mas mesmo sendo um projetista, um engenheiro, é um ser humano que está fazendo, né? Há falhas, Exato, né? exato. Eu tenho sempre o hábito de dizer, né? A gente precisa das técnicas. Sempre brinco com vocês que a física está aqui para nos explicar tudo, qualquer coisa que a gente possível de se imaginar, a física pode explicar. Porém, é como o Rafa está falando, nós somos humanos. A gente erra e por isso a gente é uma equipe. E o papel, gente, funciona, né? Eu posso entregar uma planta lá para vocês e dizer, olha, o meu edifício tem esse formato, né? Eu vou ter pilares aqui nos cantos, um no centro. Aí eu entrego para o Rafa fazer a execução disso, ele chega lá e diz, Viviane, impossível, nos cantos eu não consigo cravar estaca. Tem rocha. Não é o solo que a sondagem te disse. Funcionou o meu projeto? Não. Mas quem é que verificou isso? O técnico Rafael. Por quê? Porque ele sabe, ele tem conhecimento técnico para analisar aquele projeto e para verificar em loco se as coisas, né, vão ser possíveis, né, de serem executadas ou não. Então, isso faz parte, né, de vocês saberem quais são as etapas para que a gente possa ter a eficácia e o sucesso, digamos assim. Bom, então aqui uma definição, ó, do que a gente vem falando, do que é uma rede de ar comprimido. Então, vai se compreender, né, por rede de distribuição de ar, né, todas, vou sublinhar a palavra todas, como importantíssimo, todas as tubulações que saem do reservatório passando pelo secador, que, unificadas, orientam o ar comprimido até os pontos individuais de utilização. Gente, todas as tubulações. Isso é a rede, ou seja, o ar está lá entrando no meu compressor, ele já é rede de ar comprimido, ok? Então, não importa, vocês vão ver, né? Claro que de maneira ali didática, nos exercícios que a gente vai fazer, que nós temos, né, alguma orientação ali, né, ramificações, vai ser possível N redes a serem distribuídas. Então, todas elas, sendo usadas ou não, elas fazem parte do processo e elas precisam estar ok para que não haja falha no processo. Então, funções da rede de distribuição. Elas funcionam, né, como um reservatório para atender às exigências locais. Então, ela tem que ser eficaz, né? Ela tem que ter uma reserva, assim como num projeto hidráulico, por exemplo, né? Quando a gente entrega uma residência para uma pessoa, qual é a reserva que precisamos ter para a água, por exemplo? Bom, se não sabemos quem vai morar, porque às vezes é impossível, né, saber quantas pessoas vão morar, a gente parte, por norma, do princípio que, no mínimo, 5 pessoas vão residir na casa. 2 adultos, 3 crianças que se tornarão adultas, mas que vão embora num determinado ponto. Isso é previsto, gente, isso é norma. Então, o que o projetista entende? Bom, eu tenho que ter uma reserva de 500 ml, de 500 mil litros, né, nessa residência. Então, quando a gente pega casas, né, principalmente aí da Caixa, qual é a caixa d'água que a gente encontra? De 500 litros. Ou seja, o projetista subentendeu que no máximo 5 pessoas vão morar na casa. Bom, a família foi para lá, enfim, fizeram casa nos fundos, mora outra família, falta água, ninguém tem água, né? A concessionária não entregou, não funciona a reserva. É um problema do projetista? Não. Não. Não foi informado o projetista que teria uma segunda residência. Se tivesse uma segunda residência, ele teria reservas maiores. Se fosse informado o projetista que num pátio vai ter 5 famílias, por exemplo, que nem a gente vê,
o projetista teria previsto, né, 5 caixas de água, né? Ou então uma caixa com 2.000 litros de água, que atende todos. E uma reserva de quê também? Incêndio, né? Cabe o projetista hidráulico fazer isso. No nosso caso, esse exemplo que a gente está do nosso cotidiano, né, falando, a mesma coisa. Nós temos que fazer com que a nossa rede funcione como um reservatório. Por que eu estou usando a palavra funcionar como um reservatório? E não estou dizendo que ela tem que ser um reservatório. Qual é a diferença nesse trocadilho de palavras? Eu vou ter um reservatório do mesmo característica, digamos assim, de um reservatório hidráulico? A realidade vai ser para quando houver a falta, né? De algum problema, pelo menos. Isso, para quando tiver, né? Porque em tese a gente sabe que é feito, que nem nós vimos ontem, é feita uma captação do ar, né? Uma pequena captação, um armazenamento, uma pressurização e ele manda, né, para a rede. Não existe a ideia de que vai faltar ar. Existe essa ideia? Não. Não. Então, a rede funciona como um reservatório, mas não é um reservatório. Seria para não deixar baixar a pressão nunca? Ou... Perfeito. O Rafa agora matou a charada toda do assunto. Gente, este reservatório que nós temos, essa captação, é para manter a rede. O nosso colega Douglas, há umas 2 aulas, eu acho, atrás, nos comentou disso, das observações dele. Lembra, Douglas? Que tinha que ter um pouco de ar, ele falava, né? Que ele verificava lá nos compressores da oficina, que tinha que ter um pouco de ar em reserva para que mantesse a pressão da rede. Então, é isso que o Rafa agora fez o fechamento, né, do nosso entendimento. Então, a rede funciona, mas não falta ar. Falta água potável, por exemplo. Na nossa residência pode faltar água potável. Por quê? Porque acabou a água no planeta? Não. Porque a Corsã teve que cortar a rede, né, adutora em algum ponto para manutenção. Teve que fazer um tratamento, né, naquele bairro da nossa casa, por exemplo. Então, ele corta o abastecimento para fazer um tratamento na linha e depois ele faz... Não sei o que aconteceu, que às vezes pode faltar. Então, neste caso, eu preciso de uma reserva. Principalmente quando eu estou tratando aí de residência multifamiliar, aquele exemplo, né, que eu dei, várias famílias num terreno, existem terrenos já legalizados para isso, né, que se caracteriza por condomínio, edifícios, né, então isso precisa ter, mais ainda por uma questão não só de consumo, mas também de incêndio. Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer como se ela funcionasse, para manter a pressurização. Bom, comunicar a fonte com os equipamentos consumidores. Isso, essa frase aqui, a última, né, chega a ser praticamente um clichê, né? Óbvio, a gente vai precisar comunicar esse compressor, né, essa entrega de ar pressurizado, né, com tudo que nos consome lá a energia no entorno da nossa fábrica. Bom, os princípios fundamentais da nossa rede aí de distribuição de ar, quais são? Os mesmos, gente, de toda a linha, seja ela do que for, seja ela hidráulica, seja ela de esgoto, seja ela de incêndio, seja ela elétrica. O que a gente quer em qualquer tipo de linha onde a gente consome energia? Eficiência, segurança e economia. Não é isso? O mesmo conceito, né, que a gente traz lá da elétrica, por exemplo, né? Quando a gente põe a fiação na nossa casa, eu preciso ter linha ali dentro de casa, né, com cabo PP, 10 milímetros, atravessando de fora a fora a residência, uma residência unifamiliar, com no máximo 5 pessoas, um chuveiro na casa.
Óbvio que não. Eu preciso ter segurança nesse caso e economia. Qual vai ser a minha segurança e a minha economia? Vou entrar do poste até o CD, né? Da residência com o fio 10. Dali eu rebaixo para 6 até o meu chuveiro. Nas minhas tomadas 4 e nas minhas lâmpadas 1,5, se forem lâmpadas fluorescentes. Ponto. Isso garante uma segurança na minha linha, na minha rede, de que ninguém vai ter problemas, né, de choque elétrico, enfim. Porém, com muita economia, porque eu não entrei com a mesma linha, né, sempre. No nosso caso, a mesma coisa. Então, tá aqui. A nossa eficiência vai ser o quê? Baixa queda de pressão entre a instalação do compressor e os pontos de utilização. Perfeito, é o que eu quero mesmo. Isso é o que nós estávamos falando há segundos atrás aqui, né? Quando dizíamos que a gente vai ter que fazer com que ela funcione como um reservatório, mesmo não sendo. Ou seja, eu vou garantir que a minha linha seja eficaz e que não baixe de 6 bar, né, ao longo aí da minha pressurização. A segurança, vazamentos, né? Linha pressurizada, posso ter escape de ar a não ser nos purgadores? Não. Nunca, jamais. Não é permitido nem por norma, né? Muito menos por uma questão aí de segurança. E economia, né? Boa capacidade de separação do condensado em todo o sistema. O que é o condensado? O ar? O ar, né? Aquilo que condensou. A ideia de condensar em física significa que é aquilo que eu estou expurgando, né? Aquilo que não me é conveniente. Se eu tiver ar com condensado, significa que a minha linha está suja, né? A gente já viu isso. Eu não posso ter poeiras e eu não posso ter umidade. Então, esse condensado é tudo aquilo, né, que me remete ali àquelas coisas que deixam, né, uma densidade ali, algo pesado na linha que faça com que a pressão caia. Então, isso Fica é uma nos linha... compressores. Vivi, fica nos compressores, às vezes tem que fazer a limpeza no reservatório. Sai Sim, tipo um óleo, uma água, parece até um leite saindo embaixo. isso mesmo. Tem um vídeo dos que eu quero enviar para vocês mesmo, que a gente não assista aqui em aula, que vai mostrar exatamente isso que o Rafa está falando. Isso é o condensado, isso é aquilo que não nos interessa na linha. Então, uma boa linha é uma linha limpa, sem sujeira, sem nada que possa, né, nos deixar aí com uma fuga de energia. Bom, gente, a questão da segurança também, tá? Vou voltar aqui só um pouquinho. Por exemplo, linha pressurizada sempre é um perigo. Sempre. Apesar de que eu vejo seguidamente, né, pessoas aí com compressores, claro, eu entendo, são compressores aí de baixa potência, né, fazendo limpezas. Isso é seguro? Isso é permitido por norma? Até da roupa, no corpo, a gente vê nas empresas. Ali onde eu trabalho tem muita poeira mesmo, é direto os caras usando. Gente, eu Mas vejo isso direto também. Não é permitido. Teoricamente, por lei, né, por lei que eu digo por norma, né, não se faz isso. Às vezes em oficina, né, esses tempos mesmo na borracharia eu vi, né, eles usam ali o compressor para limpar alguma coisa, para tirar. Gente, não é para isso. Não pode fazer isso. Nos caminhões, né, tem aquele compressorzinho, a gente vê os motoristas também fazer. Não é para isso. Na nossa linha, nós vamos ter linha com tubulações. Não é aquela mangueirinha do caminhão que a gente vê aí os caminhoneiros fazer, ou no próprio, né, na oficina, na borracharia, no caso. A nossa linha é tubo. Vocês enxergam isso? Sim. No entanto, que o nosso trabalho todo aqui, essas conversas comigo aqui, é justamente para a gente calcular esse tubo. Então, imagina, essa linha, ela está com 6 bar de pressão. Tudo isso, eu não apontei ali, acho que eu apontei mais adiante no slide,
né? Tudo isso tem que ser indicado. Inclusive, ontem, não sei se vocês conhecem aquela transportadora, a BBM, na Via 1 ali, né? Eu achei interessante, porque eu fiz uma integração ali e verifiquei, né? Eles têm bem nítido, né? As coisas, as informações ali, não sei se alguém conhece, né? Bem informado ali para as pessoas. A BBM é a mesma que tem Capão do Leão ali, a BBM, essa? Ai, Rafa, eu não sei te dizer, porque, vou te ser franca, eu nunca tinha escutado falar nessa empresa até ir fazer um calçamento ali, que eles chamaram. Então, assim, eu não... Eu conheço a do lado ali, que tem a MSC ali, perto deles, né? Que também é uma empresa boa de segurança, assim, mas ali eu achei bem interessante, eles têm as informações exigidas por norma, né? Tudo bem certinho. Eu acho que até pelos clientes deles, né? Que aqui em Rio Grande, o principal cliente é a Iara Brasil e uma outra empresa que eu esqueci o nome, que trabalha com polietileno. Ele falou, é uma empresa bem conhecida, eu acabei esquecendo o nome, o técnico. Mas o que eu achei interessante, eles têm justamente ali, né, na passada do corredor seguro, eles têm uma linha, né, de ar pressurizado. Ali está bem certinho, né, a pressão que chega naquele bico, né, a utilização daquilo ali. Então, eles têm toda uma rotina de segurança quanto a isso, porque isso parece algo muito insignificante, assim, eu vejo, né, para as pessoas que acham que pode usar indiscriminadamente. Então, eu achei legal. Ainda lembrei da nossa disciplina aqui. Mas o que eu queria falar para vocês, né, da questão da pressurização, sempre que for mexer na linha, o que tem que fazer? Despressurizar. Despressurizar a linha. Eu não lembro se eu já contei aqui para vocês, mas eu acho que alguns de vocês devem conhecer aquele acidente bem... fazem já alguns anos que teve na Ipiranga, né? Que alguém foi... duas pessoas, né? Foram tirar lá, mexer num flange e estava pressurizado. Um deles teria dito a fatídica frase que todos os mestres, os profissionais que trabalham há muito tempo fazendo a mesma coisa dizem, né? Eu faço isso há tanto tempo e não precisa determinadas coisas. E a gente vê muito assim, às vezes as pessoas não têm experiência, saem abrindo o flange pela parte de cima, né? Pela parte superior, erradamente, né? Erradamente. Foi exatamente o que o seu Veleda e o Boca fizeram. Eu falo o nome deles porque eles são, principalmente um deles, né, um conhecido, é um amigo, e eles foram os dois envolvidos no acidente. E realmente, eles trabalharam a vida inteira, né, lá. Só eu, depois de ter feito estágio lá, quando menina, assim, né, já fazia em torno aí de uns 12 anos. E eles já estavam, né, no entanto, que são aposentados de lá hoje. Eles faziam isso há no mínimo 20, né, do jeito que o Rafa falou. Nunca havia dado um problema. Naquele dia, algo na linha deu um problema. Não era uma tubulação de ar comprimido, né? Era uma linha que estava pressurizada, porque ali eles têm muitos, né? Enfim, eles tiveram um acidente bem horrível, né? O seu Veleda até hoje sofre, né, as consequências disso. Então, gente, mostrando, né, que a gente tem que ter aí um certo respeito, digamos assim, né, de determinadas coisas, vamos dizer assim. Beleza? Tem que ter sempre medo, né? Tem que ter o medo. Tem que ter o medo. Porque depois que a gente perde o medo, a gente vê que a gente começa a ficar negligente. E isso é em tudo, né? Esses dias mesmo eu também verifiquei isso, inclusive comigo, né? Trocamos um telhado em 12 metros de altura ali na Marechal. Não tinha onde passar a linha de vida. E a gente sobe, eu subi também, e porque é uma coisa do cotidiano, entendeu? E aí tu bota na cabeça, olha, não tem como passar linha de vida. Tipo, não tem naquele setor, mas se tu pedir para um vizinho, se tu passa, entende? Existem soluções, né? E tu, para otimizar o serviço, para te livrar daquele problema, tu acaba sendo negligente. Então, a gente precisa ter nessa, vamos dizer assim, esse medo, esse receio, né, de que algo pode acontecer com a gente, né? Então, coisas que a gente perde aí ao longo do tempo, né, quando faz sempre as mesmas coisas.
Então, no nosso caso aqui, né, quando falar de segurança, não quero falar da segurança só, né, com respeito aí ao que trata da linha, mas a segurança mesmo, né, do usuário. Bom, o nosso layout. O que é o layout? Tudo aquilo que a gente já viu lá em desenho, né? É a distribuição e posicionamento dos equipamentos e tomadas que receberão alimentação pneumática. Então, este layout, né, nada diferente do que todos nós conhecemos. A gente tem layout, inclusive, na nossa casa, né? Qualquer coisa na nossa casa, por exemplo, uma linha hidráulica. O layout é aonde a gente necessita. Bom, se eu vou botar a minha bacia sanitária aqui, a minha pia ali, o meu layout requer que eu chegue, né, até esses 2 pontos aqui com uma linha para alimentação e para o esgotamento disso. Então, no mesmo caso, aqui na nossa linha pneumática. Isso vai estar definido, né, para que a gente possa confeccionar os projetos e os desenhos. Bom, aí voltamos novamente no que a gente estudou lá em desenho técnico. Lá no desenho técnico, a gente viu que nós tínhamos o anteprojeto e depois o projeto. Ou seja, nós tínhamos, na verdade, 3 etapas, né? Aquela que nós tínhamos lá, o croquis, né? Bem rudimentar, que era isso, né? Olha, aqui vai ficar a minha rede, né? A minha sala de compressores, aqui vai ficar os armazéns que eu quero alimentar. Aqui na portaria eu preciso de um bico, né? Para encher algum pneu, alguma coisa. Isso era o layout, né? Aquela primeira ideia, botar no papel, né? O chão da fábrica, o chão da residência, né? O que eu tenho de ideia de fazer. Depois que nós vínhamos, então, com o anteprojeto, ou o nosso piloto, né? Que era aquele que, baseado no que a gente quer, a gente tem a ideia ali do que vai ser feito efetivamente e que a gente apresenta lá para o cliente. Então, é exatamente isso. Depois que a gente tiver esse esquema na nossa cabeça, a gente começa, então, a fazer o projeto efetivamente disso. Bom, ainda, né, dentro do layout, os desenhos e projetos, né, trarão consigo comprimento das tubulações, diâmetros, ramificações, pontos de consumo, pressão desses pontos, posições das válvulas, curvaturas, etc. Então, notem, outra coisa que vocês já estão começando a conhecer nessa frase, sem nós termos estudado toda a nossa linha, que é exatamente, né, aí a questão do que a gente necessita entender que vai ter a linha, que são as ramificações e os pontos de consumo. Quando eu falo ramificações e pontos de consumo, eu estou voltando, né, naquilo que eu já comentei nessa aula ainda hoje. Nós vamos fazer um projeto, né, um cálculo de projeto e uma verificação. Vai ser 2 vezes que a gente vai repetir. Para quantas etapas da linha? Para 3 etapas da linha. Ou seja, para a distribuição, aquela linha, né, tronco, que sai do meu compressor e chega nas minhas ramificações, que são, né, a distribuição, e para os bicos, que é os pontos onde a gente vai ter lá acoplamento, né, dos nossos equipamentos. Então, isso vai compor lá no layout. Gente, por que eu tenho que ter bem certinho lá a questão aí, principalmente das curvaturas? Tá, posições de válvulas a gente sabe, né? Eu vou ter uma válvula sempre que me for conveniente. Ok, até aí todo mundo entende, né? Preciso fechar a linha desse ponto para cá. Bom, vou ter que ter uma válvula aqui, que nem o registro de chuveiro, né? Isso é uma válvula. Então, eu preciso ter nos pontos que eu me interesso que tenha. Mas a questão de ter no projeto as curvaturas, por que isso? Porque isso é perda de carga. Tem que ter com raio longo, né? Raio aberto, para não ter perda. Isso. Nós temos, na verdade, nós vamos ver que a gente vai trabalhar muito, né, nos exercícios aqui, e na prática também, os cotovelos, né, que eles chamam,
raio curto e longo, 45 e 90 graus, tá? Nós podemos usar só os dois? Devemos, conforme a nossa necessidade. Até por uma questão de layout mesmo da linha. Às vezes, por mais que eu queira um raio longo para atenuar a perda de carga, eu não posso. Eu preciso um de 45, por exemplo, um de 90. Então, a gente vai necessitar, vai usar isso conforme a necessidade do layout. Eu tenho uma dobra aqui que não me permite uma derivação, mas me permite outra. Então, isso a gente vai ver, né, dentro das possibilidades que a gente tem de layout. Mas, o que eu quero mostrar para vocês? Dentro daqueles dois cálculos que nós vamos fazer um para a linha em específico e outro cálculo de diâmetro baseado nas perdas. As nossas perdas vão ser quem? Quem vão ser tudo que a gente tem perda aí na nossa linha? As curvas, né? Curva, cotovelos, joelhos, T. Válvulas, T's. Tudo isso é perda. Isso é uma novidade para nós? Não. Lá na linha de água, se eu botei uma luva, fui furar não sei o que na parede, quebrei um cano com a furadeira, com a broca. Botei uma luva. Tá, eu vou ter água no meu ponto, óbvio. Mas eu sei que eu já não tenho mais a mesma pressão d'água. Mesma pressão d'água. Gente, por incrível que pareça, uma luva representa uma perda. Por que os canos já vêm, né, com aquele formato ali da bolsa? Para que a gente tenha essa entrega de uma maneira mais uniforme possível. Por que na linha hidráulica o canista, o bom canista, né, que eu estou falando, o bom hidráulico, encanador, né? Ele tem preocupações na hora que ele vai colar lá os canos. Eu preciso fazer uma emenda, eu tenho 2 canos. Eu preciso fazer uma emenda deles. Como é que eu vou fazer? A luva sempre sobrepõe os canos, não é isso? Sim. Para que isso? Por que não é o contrário? Se fosse ao contrário, vazaria. Poderia vazar, né? Se fosse ao contrário, o Rafa tem 2 coisas. Essa que o Rafa falou, vazamento, porque o que acontece? Ao contrário, a pressão d'água que vem de um cano poderia empurrar com facilidade o outro. E outra, Vazamento. vai diminuir Vazamento. o espaço interno. Né? Diminui o espaço interno, diminuição de vazão. Aumento de pressão. Diminui vazão, aumento de pressão. Eu quero pressão na minha tubulação da qual eu não projetei? Não. Nunca. Nem que nos paguem em euros. A gente não quer. A mesma coisa na nossa linha de gás. De ar comprimido. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Inclusive, na hora do projeto, né? A necessidade de colocar isso. E quem executa aqueles cachambras, gente, não façam isso. Lá na casa da gente, né? A gente vê, às vezes, vem gente trabalhar, eu vejo que os que trabalham comigo tem que estar brigando. Gente, cano de água é para ser colocado fogo, aumentado a bolsa? É para ser feito isso? Nunca é para ser feito isso. O Rodrigo riu, ele já viu também. Ou ele já fez na casa dele. Aquele foguinho para dar aquela curva, para chegar. Para dar aquela curva, aquela. Imagina, né? Aquele componente que tu não tem, não fabricaram ainda. Ninguém pensou, né? Na Tigre, na Manco, de fabricar isso. Gente, nunca. Perda de pressão, perda de vazão, aumento de pressão. Vice-versa, né? Elas estão inversamente proporcionais. Então, eu não quero isso. Isso é problema na minha linha. Problema. Eu estou falando de linha de água. Linha de esgoto. Mesma coisa? Pior ainda.
Meu fluido não é líquido, é sólido. Não quero isso. Então, no mesmo caso aqui das nossas linhas de ar comprimido, usar as conexões que estão previstas em projeto e que estão lá à disposição aí do fabricante. Por quê? Porque elas já estão pré-dimensionadas, elas têm norma. Qualquer problema que der, vai vir um técnico e vai verificar se foi um erro na produção disso ou na execução. Aí imagina a vergonha que a gente passa se for na execução com a gente, né? Porque a partir de agora ninguém aí vai estar mais fazendo isso, né? Nós somos os técnicos, então provavelmente alguém vai estar fazendo e nós nos responsabilizando. Então não é legal atentar a isso. Ainda dentro do layout, através dos projetos, pode-se então definir o melhor percurso da tubulação, acarretando menor perda de carga e proporcionando economia. Então, isso a gente já comentou também. Eu não vou fazer o percurso que não me interessa. Por quê? Não é só uma questão, a gente fala muito na economia, né, de tubulação. A gente sabe que a tubulação é cara, a gente sabe disso. Mas não nos é conveniente passar por alguns lugares à vista de outros. A mesma coisa aqui, né, com a tubulação de ar comprimido. Então, em setores que não me interessam, por exemplo, em escritório, eu preciso? Talvez não, né? Dentro do setor destinado ali à vivência, né, escritório, restaurante, essas coisas que tem nas fábricas, talvez o único setor que eu necessite efetivamente de um ponto de ar comprimido seria ou na portaria ou então na balança, né? Pode ser. Em tese, nos outros não. Então, não tem por que passar isso pelo meio do escritório, né? Deixar... Não existe isso. Então, isso faz parte aí do nosso percurso, do nosso entendimento aí de melhor layout. Assim como na nossa casa a gente jamais bota cano embaixo de garagem, jamais atravessa esgoto pelo meio da casa, sempre por um canto. Então, mesma coisa aqui. Por que eu falo essas coisas que eu fico pensando, hein? A ideia que eu tive é que o Rodrigo e o Rafa pensaram assim, onde está aqui em casa? Não sei se Olha, eu desmanchei a casa toda para para saber realmente onde eu ia passar, entendeu? Quando eu comprei a minha, eram uns lugares absurdos, entendeu? Nem tá falando pelo meio da casa, pelo meio da cozinha. Não, o meu passa pelos cantos. A gente vê muito, né? Eu vejo muito assim assim, coisas que mais impossíveis, que tu não acredita que alguém possa ter pensado em fazer aquilo, mas pensaram e não só pensaram, como executaram o pensamento. Bom, a implantação da rede, né? Então, é o quê? É definir por onde, né? Por quais pontos da área de trabalho da empresa deve passar a rede. É o que a gente já estava falando, né, gente? A gente precisa entender aonde é necessário ter a rede e, a partir disso, então, o circuito vai ser formado por ali. Definir se a rede será um circuito aberto ou de circuito aí fechado, que é o que eu falava para vocês. O que é um circuito aberto? Uma rede ramificada, né? Um circuito fechado, uma rede em anel, onde ela tem ali o ponto de encontro, vamos dizer assim. Então, de circuito anel aberto, né? Que é o circuito aberto que falamos ali no slide anterior, quando não há uma interligação da rede. Então, normal, né? Que nem na nossa residência com outras redes aí, tanto hidráulicas, né, quanto elétricas. Esse tipo, né, facilita a separação do condensado, pois ela é montada com certa inclinação na direção do fluxo, permitindo o escoamento para um ponto de drenagem. Uma coisa interessante que nós não tínhamos falado. Se nós fôssemos ver a rede de ar comprimido como uma rede ideal, eu preciso ter inclinação na tubulação? Como é que é a pergunta? Analisando a rede de ar comprimido como uma rede ideal, o que é algo ideal na física? É algo que não
é um piloto, né? Não nos dá problema. Sim. Eu preciso de inclinação nela? Não. Não. Porém, a minha rede, que eu vou fazer um projeto aqui com vocês, vai ter inclinação ou não? Acho que não, porque vai fazer um dimensionamento, vai ser ideal, né? Ela vai ter uma leve inclinação. Vai. Vai ter. Ar pressurizado, por ar pressurizado, digamos assim, não necessita, porque quem nos manda o ar de um ponto a outro é o compressor, né? A pressurização que tem na linha, não tem vazamento, ele sai e chega. Correto? Sim. Sim. Mas aqui, ó, nessa frase, já nos atenta ao nosso condensado. Quem é o condensado? É a impureza do ar. A impureza, aquele expurgo que a gente não quer. Se eu deixar a linha em nível, eu mantenho esse condensado dentro da minha linha. Eu não expurgo ele da minha linha. Sim. Então, gente, a nossa linha vai ter uma pequena inclinação. Não vai ter uma inclinação aí que nem uma linha, né, de água. Vivi, mas tu tendo um filtro antes na saída do reservatório ali, ele mesmo assim ele vai passar esse Mesmo assim, condensado? Rafa, mesmo assim, se tu for fazer uma análise, amanhã tu vê no teu trabalho, tu dá uma observada na rede de ar comprimido, se tiver. Acho que deve ter, né? Agora eu tô parado. Ah, tá parado, tá. Tu vais analisar, os teus colegas poderão ver, de tanto em tanto a gente tem um filtro. Sim. Aí Lembra, tem uma Rodrigo? válvulazinha embaixo, né, Vivi, para expurgar água, né? Isso, os lubrifil, né? É uns copos, tipo uns copinhos, né? Uns Embaixo copos. tem. Eu tenho até uma foto aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Deixe-me ver aonde anda. Ó, isso aqui, Rodrigo? Sim, eu me lembrei. Isso, é isso aí mesmo. Tá? O que é isso que nós Tem vamos ver na vários aula de ali, amanhã? Isso é um filtro. É um copo, que nem o Rodrigo falou. E o Rafa já viu. Acho que tu lembrou agora, né, Rafa? Já vi isso aí. Isso. Nós vamos ter isso ao longo da rede. Concordas comigo, Rodrigo? É, quase todo lugar que vai ser usado o ar ali, né? Antes de chegar numa comporta, antes de chegar em alguma coisa, tem um, né? Aí ela enche de água, aí às vezes tu não consegue usar, vai ali, tira a água ali, E aí deu. Remove aquela impureza, aquela água, que é o quê? Alguém botou água na linha? Não, o próprio ar ele tem umidade. Por que a gente sabe que é obrigado a ter o filtro, né, e todos esses equipamentos aí para sugar este ar, esse líquido? Porque quando a gente estudou aqui a nossa atmosfera, o que a gente viu? Que a nossa atmosfera, aqui onde a gente respira, onde a gente capta esse ar para a nossa linha, ele é um percentual aí de 78%, né, por cento de oxigênio, 21 de quê? Gás carbono? Não. Não é 21 de oxigênio? Ele tem aí um percentual... Sim, mas ele tem um percentual de quanto? Ele tem um percentual de nitrogênio, né? Sim. Isso é o que, basicamente? Água, né? Ele é 21, depois 78, o resto Isso, dos gases. E depois 1%, 1 a 2% para outros gases. Então, o que acontece? Nós somos obrigados a ter um filtro para expurgo disso. Por quê? Ninguém botou água na rede. Não, ninguém botou. Ninguém está com compressor lá exposto, ou com reservatório exposto. Não se trata disso. Se trata que o ar já vem aglomerado a ele partículas de água. No entanto, no entanto, né, que o oxigênio, ele é o O2, né, sozinho. Mas a gente sabe que ele se liga muito fácil ali a moléculas de hidrogênio. Então, gente,
Não tem como a gente pensar numa linha dessa sem ter os filtros. E não tem como, né, eles serem aí um na ponta do compressor, por exemplo, e outro no fim da linha. Não. Aonde eu tiver uma ramificação, eu vou ter uma válvula e provavelmente eu vou ter um filtro. Ok? Então, por isso também que eu falava para vocês aí da questão da inclinação da rede. E agora essas redes agora que são de uns caninhos azul que fica legal ou não? Por causa que fica retinho, entendeu? Como assim? Rafa, eu não sei, não conheço essa rede. Não, ela é para uns engatezinhos, entendeu? É um engate rápido, tu vem com a mangueirinha, engata rápido assim, ela com a pressão não sai. Só Não que sai. na hora que tu esticar a mangueira, sempre fica uma flecha, entendeu? Um seio assim, ó, até outra posição. Aí que pode dar acúmulo nesse seio do condensado, no Pode caso. ser, pode dar, porque o que acontece? A gente sabe que a leve inclinação que a gente tem que ter é para guiar o condensado até o filtro. Bom, Sim, sim. esse guiar o condensado até o filtro tem que ser desse jeito mesmo que a gente está falando, e não uma barriga ali, uma flecha. No entanto, que a nossa tubulação, essa que a gente vai calcular, é tubo, não é mangueira. Lá a gente usa isso daí. Essas mangueiras, né? Só que fica depois dos filtros, né? Isso. Tem o encanamento, a Eu tubulação. imagino que essa que vocês estão falando seja simplesmente ali no bico. Isso aí Para mesmo. acoplar o equipamento. E não funciona como uma linha, no caso. Isso, funciona tem como um bico. Isso, ela tá. vai até... Ela vem toda de tubulação e a partir dali ela liga nos equipamentos todos de mangueira, entendeu? Isso, é isso aí mesmo, né? Tá, entendi. Aí, neste caso, a gente não vai ter esse tipo... A gente vai ter um acúmulo de condensado, sabemos disso, porque toda linha vai ter. E ali, muito mais, se tem uma flecha, como tu está dizendo, se comporta assim. Mas, no caso, sempre para trás dela, na linha mesmo, né, que está distribuindo e ramificando, ela é uma linha ali fixa, né? Fica bem no bico ali, o filtro, aí isso depois aí do bico aí sai a 2, 3 comporta com essas mangueirinhas, no caso, né? Tá. Mas já passou pelo filtro, né? Sim, aí em tese o ar já está seguro ali, digamos. Isso aí mesmo. Tá. Bom, vamos prosseguir aqui. Na realidade ainda tu tem um risco, né? Porque senão não teria a cada ramificação, no caso, né? Ah, sim. Sim. É que eu acredito, né, que no bico a chance já está mais ínfima, porque ali é a tua entrega, entendeu? Em tese, tu já garantiu na ramificação anterior que pertence à chegada desse bico o teu filtro. Sim. Acho que é assim que o Rodrigo entendeu também, né, Rodrigo? Isso enfim, tem vários espalhados por toda a linha e tem vezes que tem que ali sangrar todos eles ali, que enche de água ali, de impureza. Sim, Bom, a de anel fechado, né? Já vimos o anel aberto, é aquela que não se interliga, né? A de anel fechado, geralmente são tubulações principais, né? São montadas em circuito fechado. O que é a tubulação principal? Aquela tubulação, né, que está saindo do meu compressor. Essa é a minha linha tronco. Então, em alguns casos, aí elas vão ser de anel fechado. Esse tipo, né, vai auxiliar na manutenção de uma pressão constante, proporciona uma distribuição mais uniforme do ar, pois o fluxo circula em duas direções. O que é fluxo circulando em duas direções? Eu tenho livre acesso, né? Do meu compressor, da saída do meu compressor, até o ponto que eu quero ramificar. Então, por isso que o anel fechado a gente considera sempre na linha tronco, na linha que distribui. Por quê? Porque na ponta daquela linha começa, então, ali ramificações, que nem, acho que foi o Rodrigo agora que falou, né? Que chega numa pontinha, sai 2 ali, por exemplo, da mangueira, né? Então,
Até esse ponto ali, a nossa linha era fechada. Ou seja, ela não tinha outras distribuições, no entanto, né, nesse percurso aí, que pudesse, então, ter perdas, enfim, outras consequências aí para desequilíbrio, né, para despressurização. Então, o anel fechado... Se torna fechado quando ela chegou no final da linha, daí ali pode ter várias derivações ali, no final. Ali pode ter assim, várias derivações. O que acontece? Nós vamos fazer um exercício, ele parece uma espinha de peixe, né? Até quando a gente fazia lá em matemática, aqueles gráficos de espinha de peixe, não sei se vocês estão lembrados, né? Sim. Ele tem uma linha, né? Como se fosse aqui, por exemplo, uma caneta, né? Ele tem esta linha aqui, e aí tem vários braços saindo da linha. Bom, o que a gente quer dizer neste caso do anel fechado? Levando em conta que esta caneta aqui é a linha tronco, a pressão nesta ponta da caneta até aqui onde está a tampa da caneta é a mesma. Não temos perda. Concordam? Sim. Eu tenho as derivações. Posso ter N derivações daqui da caneta, tanto para um lado quanto para o outro. A gente pode fazer isso na nossa linha de ar comprimido. Porém, o que ocorre? As perdas, né, as consequências para a nossa linha vai acontecer quando a gente estiver alimentando algo, concordam? Mas Sim. a minha linha tronco precisa ter garantida a pressão de trabalho. Se eu não tiver a minha linha tronco garantindo a pressão de trabalho, eu não alimento ninguém que está ramificado a mim. Se eu não tiver a cisterna da casa, lá, a caixa d'água cheia, eu não tenho água no chuveiro, eu não tenho água na pia da cozinha, eu não tenho como aguar as plantas do jardim, né? Então, funciona exatamente assim. A nossa linha de distribuição, o nome já diz, ela é a fonte primária do processo. Tudo passa por ela, então ela tem que ter garantido, né, essas questões aí para que as coisas funcionem. Bom, montagem e distribuição aí da nossa rede. Fixação da tubulação principal. Entre parênteses, linha tronco. Normalmente, as redes de distribuição pneumática são aéreas, fixadas em vigas, forros, paredes, né, ou por meio aí de tirantes pendurais, cantoneiras, enfim. Gente, usei a palavra normalmente. Por quê? Posso ter de outro jeito uma linha pneumática? Pode. Posso, né? Posso ter de N jeitos. Por exemplo, no caminhão, aquele exemplo que a gente deu, da mangueirinha aquela. É uma linha pneumática? É. Saiu do compressor. Tem um percurso até chegar no bico que distribui, que distribui não, que alimenta, significa que ele teve uma linha principal, que teve uma distribuição e que está alimentando. É uma linha pneumática. Está no teto do caminhão? Não. Então, a palavra normalmente tem esse sentido. Normalmente, a gente vai ver aí nas fábricas, elas distribuídas de modo aéreo. Por que também? A gente vê muito em suportes de cantoneira, né? Eu já ia fazer a pergunta para vocês, por que vocês acham que normalmente é aéreo? Principalmente aí na indústria. Para não ficar longe do... Se houver algum problema, ela vir a romper alguma coisa... Exato. Tá bem Bom, longe imagina uma linha de ar subterrâneo. Os filtros, os purgadores, a leve inclinação que eu tenho que ter na linha, sem contar a máquina passando, né, tudo mais. Eu não tenho como observar isso, eu não tenho como fazer as verificações necessárias, né, e ter aí uma consciência, né, do funcionamento da linha de modo
como eu tenho, por exemplo, na questão aí aérea. Mesma coisa, tubulação elétrica, por exemplo, nas indústrias. Normalmente, a gente vê aéreo também. Isso, aéreo, né? Tem aquelas canaletas metálicas, aqueles parafusos, né? Lá no teto. E ali Na fica verdade, como se... usa eletrocalha de fibra, né? Isso, Mais né? usada aí. Mais usado. Então, assim, normalmente é assim. Por quê? Porque imagina, gente, numa indústria, né? A chance de um problema é muito grande. Diferente da nossa casa, né? Que a gente tubula aí subterrâneo, por exemplo, uma linha elétrica, e é capaz da gente passar a existência aqui, deixar de herança a casa e não ter dado problema nenhum. Numa indústria é muito diferente, até pela questão da ampliação, né? A indústria tem essa capacidade de ampliação e de modificação muito grande. Então, fica mais fácil, né, de identificar algum eventual problema. Mesma coisa na nossa linha. Na realidade, quando é subterrâneo nas empresas, eles botam 800 milímetros para baixo do solo, né, e fazem e colocam um concreto por cima. Coloca um magro, que a gente chama. Isso. É o magro, isso. Nesse magro coloca um pó-xadrez vermelho, que dali está identificando que está passando está cabo identificando elétrico. a passagem da linha. Perfeito. Aí, tudo bem. Mas, imagina, o dia que dá um problema, tu tá lá de martelete. Escavação, rompendo aquilo, né? Porque uma pessoa, né, um humano sozinho não tem condições. Então, no nosso caso aqui, normalmente ela vai ser assim. Poderia, né, ter uma outra característica, né, um outro layout, mas não deve. Então, nós vamos ver ela com esse jeito aí, né, se apresentando para a gente. Bom, então, ainda dentro da montagem, né, da distribuição da rede, como é que vai se compor a rede? A tubulação secundária. Quem é a tubulação secundária? Temos a nossa linha tronco, né? A secundária as derivações, né? As derivações, as nossas ramificações da linha. Ela deve possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo, facilitando o recolhimento de condensações e de impurezas. Condensações, umidade, água, impurezas, pó, sujeira. Vou grifar aqui para vocês, né? Ao longo aí da tubulação. Tal inclinação deve ser entre 0,5% a 2%. De quem, gente? Do comprimento reto do tubo. O que tem de novo aqui? Nada. Qualquer linha que a gente vai fazer, normalmente as nossas inclinações geram em torno de 2%. Se eu for fazer uma rede de drenagem, o que é uma rede de drenagem? Captação de água pluvial, de chuva. Normalmente, para Rio Grande, que nós somos aqui plano, né, planície, a gente tem aí 2%. Como é que a gente calcula esse percentual aí de inclinação? No nosso caso aqui, 0,5% a 2%. Pegamos o comprimento da tubulação, né? E multiplicamos por quanto? 9,8? Não? Não, multiplicamos por 2%, né? 2% é quanto? É 0,02. 2 divididos por 100. O que isso significa na prática, na hora de implantar a linha? Que a cada metro de tubo, quantos centímetros eu inclino o tubo? Do meu nível, do meu marco nível ali. 2, né? Essa inclinação Correto? vai ser a cada metro. A cada metro. A inclinação de 2% a cada metro. A cada metro. A cada Eu metro. já estou fazendo o cálculo para ver se eu fiz certo aqui na minha casa. Não, tá certo. 2%. Eu tenho 12 mil. Tá? Eu tenho 12 mil de extensão na minha garagem. Tá. 12 metros, no caso.
tá? E eu tenho um desnível do meu pátio para a rua, eu tenho a minha garagem está 500 milímetros mais alta que a rua, meio metro. Meio metro, tá. Meio metro. E a minha inclinação, o meu cano que é no caso do pátio para desaguar na rua, ele está morrendo a zero, lá na rua mesmo. Tá. Ele está saindo do... O teu Aí eu tenho que cano pegar os vai para a 12 mil. sarjeta ou o teu cano vai para uma caixa? Esse cano é o de esgoto ou é o de água? É o de água? Não, de água. De Na chuva, realidade, tá. na realidade, no meu pátio eu fiz três drenos, né, no caso, para sair. Eu tenho 2 que largo no esgoto, que a água vai para o esgoto, e esse aí, se esses 2 não der vazão, no esgoto, No não, larga esgoto? no esgoto não, larga numa caixa lá que vai para a rua, entendeu? Ah, que susto. Não, Não não, pode não, não, botar água não. de chuva no esgoto, tá? Não, 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 na caixa que larga para a rua, tá? Tá. E no caso, se eles não derem vazão, eu tenho um segundo que é o ladrão, no caso, vamos supor, não deu vazão nesses 2, para não Tava indo encher, muito bem, vocês viram? não, para não encher o pátio, entendeu? Para não entrar água, Esse aí ladrão é para onde? esse ladrão, ele escoa na rua. Para o Esse pátio de ladrão escoa alguém? na rua. Para um Não, na campo? rua, na rua. Na Não, não, sarjeta. não. No meio-fio, é. Tá, na sarjeta. Bom, então tá certo. Gente, ladrão nunca para o pátio de ninguém, nunca para campo, nunca, 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 nunca. Crime ambiental. Captação de água de chuva, nunca no esgoto. Nunca. Crime ambiental. Captação, dreno de esgoto, quando a gente não tem esgoto, né, da concessionária, que a gente tem lá a fossa, né, e o filtro, aquele dreno que as pessoas fazem do filtro, né, para a caixa boca de lobo da frente da casa que pertence à prefeitura, ao município, nunca, proibido, sujeito a multa, tá? Esse caso aí, eu só estou dizendo isso, né, para a gente entender o que é legislação dessas coisas aí fundamentais. Esse caso que o Rafa está falando funciona perfeitamente bem no caso dele. Ele tem meio metro, né? Meio metro com referência zero. A referência zero dele sempre será a sarjeta. Aonde é a sarjeta? Temos o meio-fio, aqueles 15 centímetros de meio-fio até chegar ao pavimento da rua, seja saibro, seja o paver, seja asfalto, temos aí 15 centímetros. Então, o zero é a sarjeta, é o ponto zero aqui do meio-fio com o pavimento. Então, como é que a gente calcula o percentual da inclinação? Deste ponto zero do pavimento até aquele ponto de coleta. Deu, sei lá, deu 20 metros, vamos dizer. Então, a gente tem que inclinar isso, fazer esses 2% aí, né? Até 2%, não significa que tenha que ser 2%. Às vezes, né, quando nós temos uma distância muito grande da coleta até o nosso referencial zero, a gente pode botar isso para 0,5%, para 1%, para 1,5%. Aí vai depender de uma questão aí de bom senso, né? Quem tem aí pátio muito alto, não precisa de 2% de inclinação. Por quê? Porque tu vai chegar enterrado. Se a prefeitura fizer qualquer modificação na via, por exemplo, trocar a via de saibro para pavimento, ela vai aumentar esse referencial que para ti era zero. E aí, se tu tens o teu cano completamente enterrado, tu tem que fazer a obra de novo para tubular isso. Então, essa questão da inclinação, às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente precisa de muito de inclinação. Não, por isso o projeto. A gente precisa do necessário. Seja aqui na nossa linha de ar comprimido, seja na questão aí de retirada de água do pátio, por exemplo, né, ou do esgoto aí, né? A gente tem que chegar no marco certo, para que se tiver qualquer modificação que esse referencial zero modifique, a gente não fique com o nosso cano enterrado. Beleza? Divide por 0,02, é isso? O valor total do comprimento. Não, tu multiplica o total por 0,02. Vai te dar um valor. Este valor, tu vais distribuir, né? Porque este valor aí, sei lá, tu fez aí 2% de 1 metro, dá quanto?
Dá 2 centímetros. Sim. Então, tu tens que, a cada metro que tu passar, tu inclina 2 centímetros. No final da tua tubulação, vai dar aí, sei lá, em 10 metros, tu vais ter 20 centímetros. Dá 2. Deu 20, no meu caso é 12 metros, dá 24 centímetros. 24 centímetros, correto. É isso que tu tens que fazer para todo tipo de linha. Seja uma linha de drenagem, seja uma linha de esgoto e muito mais aqui para o nosso caso, né? Para uma linha aqui de gás, de ar comprimido, tá? Até aí tá ok. Na realidade, no meu caso aqui, deve estar dando uns 30 centímetros. O que é o pavimento da tua rua? É asfalto. Ah, não, então tá bom. Nunca mais vai ter problema. Se fosse saibro ou terra, né? Na Sim. minha rua aqui, por exemplo, onde eu moro, é zona rural. É saibro. Então, é um perigo, né? Fazer coisas assim usando o limite do projeto, tu entende? Na realidade, ainda tô com 60 centímetros ainda de tolerância ainda. Exato. Que Tu usou além, né? Tu tá com mais de 2% de... Tá com uns 2,3 por aí, eu acho. Bom, mas foi na sorte. Foi na sorte, Rafa? Foi na sorte. Às vezes a gente tem um sentimento com respeito às coisas e guia, né, para a gente fazer o certo. Bom, então, feito isso, entendido esse cálculo, né? Vamos finalizando aqui na composição da rede. Também temos que levar em conta a alimentação, né, de cada equipamento deve sair pela parte superior da linha secundária, ser munida de registro, né, para que possibilite a manutenção da unidade de conservação pneumática ou do dreno. Opa, então tudo aquilo que a gente comentou, né, que o Rodrigo salientou, que já tinha analisado lá no serviço dele, né, que tinha um dreno em cada ponto, não foi isso que o Rodrigo disse? Foi, né? Então, isso. Mostrando que está certo a nossa definição. Cada ponto que eu tenho ali de ramificação para ser alimentado, um registro. Por que isso, gente? Porque imagina, eu tenho uma linha aí, né? um vão de linha todo. Aí, várias ramificações. Eu deixo um registro no meio, por exemplo, um registro lá na ponta. O que significa? Que se eu tiver um problema em uma ramificação, eu deixo todo mundo sem. Quer dizer que só se eu tiver um problema lá na ponta, eu consigo deixar os demais abastecidos, a partir do meio. Então, mostrando que cada bico que eu for alimentar, um registro. Isso é só para a nossa linha pneumática? Não. Para a nossa linha hidráulica, a mesma coisa. Se nós formos fazer na nossa residência, seguirmos as normas, nós vamos ter um registro saindo da caixa d'água, um registro para estancar a água de cozinha, outro registro que estanca banheiros, né? É assim que funciona. Cada peça que está sendo alimentada por uma rede hidráulica, por exemplo, ela tem que ter um registro. Por quê? Porque se eu tiver 3 banheiros na minha casa, vamos supor, um deles me deu problema, eu não desabasteço os outros 2. Se eu tiver um problema no reservatório, eu tenho que ter a chegada de água da linha direta. Então, os registros servem para isso. Nos exemplos que eu vou fazer com vocês, acredito que já amanhã, vocês vão ver, todos eles, né, nós vamos ter na ponta a simbologia ali de um registro, mostrando a necessidade disso e também do filtro, né, já que é um ponto ali de estancagem e também aí tem que ter a manutenção do expurgo, né? Bom, dentro da composição ainda, né? O que a gente vai levar em conta? A unidade de conservação pneumática tem por função filtrar, lubrificar o ar, além de possibilitar a regulagem da pressão de alimentação necessária ao funcionamento do automatismo. O que é o automatismo?
Automatismo é o elemento, né, que eu tiver ali possibilidade de fazer alimentação. Então, vejam bem, essa unidade de conservação, ou seja, aquela que garante, né, a chegada ali do meu ar comprimido, ela vai ter que fazer a função de lubrificar e filtrar o ar. Então, por isso que a gente vê lá nos filtros, né, os lubrifil e tudo, que faz parte aí dessa limpeza, né, dessa purificação, digamos assim, desse elemento ar, que vai ter que chegar lá no meu automatismo, né, de maneira perfeita, né, o mais viável possível. Com as variações de temperatura ao longo do ano, que age na tubulação da rede, o ar nela circulante sofre o efeito de condensação. Para evitar danos, né, aos automatismos, recomenda-se o uso de purgadores instalados no final das linhas verticais. Gente, aqui eu falei na questão temperatura. Vocês vão dizer, ué, mas tu não falou antes, lá nas primeiras aulas, que ar não precisa de temperatura? Eu preciso de temperatura para garantir que saia de um ponto a outro ponto o meu ar comprimido? Nunca. Não preciso nunca de temperatura. Porém, quem é que leva o meu ar até o ponto que eu preciso? Tubos. De que material? Aço carbono. Aço carbono, qualquer tubo, né, que esteja aí na classe de metais. Correto? Não é tubo de PVC. Pode ter essas mangueiras, né, que vocês falaram, que provavelmente é oriunda aí dos plásticos, né, que a gente já estudou também. Mas a nossa tubulação, ela é aí vinda, né, dos metais. O que os metais são dentro daquele estudo lá anterior que a gente fez lá na disciplina de tecnologia dos materiais? Condutor, termo. Condutor. Metal é altamente condutor. Metal é flex, que a gente chama, né? Lembra que eu dizia isso para vocês? Eles estão lá numa família, né? Ou seja, agrupados dentro da tabela periódica lá, daquela visão, né, que a gente tem deles, com características muito peculiares. Eles tanto podem doar como podem receber. Se eles podem doar elétrons e receber elétrons, doar elétrons, né, absorvendo aí características, né, diferentes, na mesma questão da recepção. Eles também estão aí propensos à temperatura. A nossa tubulação. O nosso ar, ele não precisa de nada para existir, não precisa de nada para chegar de um ponto a outro. Diferentemente do fluido hidráulico, denominado óleo, também já estudamos. O óleo, nós tínhamos que ter muita inclinação na linha e tínhamos que ter temperatura, né, sendo mantida ali ao longo da linha para que ele pudesse fluir na linha. Nós vimos, inclusive, que a gente não podia ter nem excesso de temperatura e nem falta, né? Nós tínhamos que ser no ponto para que ele pudesse ter aquela fluidez. O nosso gás, não. Porém, a tubulação dele, ela tem esse inconveniente da linha. Então, este lubrifil, ele vai ter essa função, né, de retirar esse condensado, que provavelmente possa ficar aí na nossa linha. Por exemplo, inverno, né? Ar muito úmido, né, vem para a linha, tubulação aí não ajuda, né? Então a gente vai ter essas características, digamos assim, né, para que nós consigamos manter a eficácia da linha. Beleza? Então aqui, ó, composição ainda da rede, né, da nossa distribuição. Em conformidade com o boletim NB 5480 da ABNT, as redes pneumáticas devem ser pintadas de azul, com tom especificado na classificação 2.5 PB 4.10 do sistema Munsell.
Gente, isso é uma norma. Foi isso aí que matou um filipino no estaleiro. Por quê? No Ele caso, não... o que acontece? Os asiáticos, eles trabalham com cura, né? O que é esse cura? É um colete. É um colete que ele é alimentado com ar comprimido. Tá? Esse Tá. colete é todo furadinho. Ele faz o quê? Ele te refrigera para te não passar calor, entendeu? Só que ele é alimentado com ar comprimido. Só que o pessoal, na hora de instalar o ar comprimido, em vez de instalar o ar comprimido, eles instalaram o oxigênio. Fizeram a troca, entendeu? E Sim. aí ele estava com um isqueiro no bolso, fazendo a solda, e aí caiu ali e pegou fogo. Como o oxigênio ele propaga fogo, né, mais rápido, né? Ele alimenta o fogo. E aí ele pegou fogo rápido e o cara morreu. Deu 6 meses, morreu todo queimado. Nossa, Eu acredito que eu que horror. até hoje o rapaz está respondendo o processo ainda. Com certeza, né, gente? Porque isso é crime, né? E houve Foi uma desatenção. Mas me diz uma coisa, a linha estava descaracterizada ou foi simplesmente uma desatenção do... desatenção. A linha estava Desatenção. caracterizada como azul, entendeu? Ah, tá, não Aí havia nenhum problema. Não, eu não, perguntei isso, sabe por quê? Porque aqui, ó, se vocês forem analisar, é uma conformidade. Vou sublinhar a palavra. Conformidade com